Então, conforme eu estava falando agora, né? Então, quer dizer, Deus, no passado, tem gente que pensa, Deus salvava pela lei. Mas se a gente parar para pensar, estava lá escrito, né, no livro da lei, que é sem derramamento de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Então Deus já salvava no Velho Testamento, na Velha Aliança, por derramamento de sangue, não era pela lei. Não era pela lei, nem a lei que foi dada a Moisés, os 10 mandamentos, nem por lei nenhuma. Deus não salvava por leis, por cumprimento de lei. Mas Deus salvava pelo derramamento de sangue. Daí, então, por isso que o sumo sacerdote fazia o sacrifício de um animal inocente, derramava o sangue daquele animalzinho inocente para a purificação do pecado dele e de todo o povo. Então Deus já salvava as pessoas no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, a vinda do Messias. Deus já salvava as pessoas pelo derramamento de sangue, pelo sacrifício que era feito uma vez por ano daquele animal. Então um animal inocente, um cordeiro inocente, era derramado sangue, era feito um sacrifício, né, daquele sangue, e aquele sangue derramado purificava os pecados do sumo sacerdote, do sacerdote e do povo também, daqueles que acreditavam. Então já no Velho Testamento era dessa forma. Então isso é interessante a gente parar para pensar nisso, que tem pessoas que têm dúvida. Outro dia até um professor de história me fez uma pergunta. O professor de história que eu conheço, ele chegou e perguntou para mim, mas como é que a gente, se Deus enviou o filho dele para salvar, derramou o sangue, e antes de Jesus, se a pessoa é salva só pela fé em Jesus, e antes de Jesus vir no mundo, como é que a pessoa era salva? Exatamente, a pessoa era salva, por quê? Porque a pessoa acreditava naquele sacrifício. Quer dizer, o sangue de um animal inocente era derramado e a pessoa era purificada dos seus pecados. Então Deus nunca salvou no Velho Testamento por lei. Nenhuma lei podia salvar o ser humano, nem no Velho nem no Novo Testamento. É por isso que nós somos salvos pela fé em Jesus. Por que agora pela fé em Jesus? Porque nós cremos que foi feito de uma vez por todas um único sacrifício. Quer dizer, o Filho de Deus foi dado como esse cordeiro, por isso que o Messias é chamado o Cordeiro do Pai, o Cordeiro do Altíssimo, que tira o pecado do mundo. Então ele foi dado como sacrifício, o sangue dele foi derramado de uma vez por todas para salvar toda a humanidade, ou seja, todas as gerações, a todo aquele que nele crê, todo aquele que crê nesse sacrifício que foi feito pelo Pai, né, ele tem a vida eterna nele. Isso é algo maravilhoso, isso é algo glorioso, a gente descobrir essas verdades. Então o sangue de Cristo derramado, ele nos purifica de todo pecado. Então quando você falha, erra, porque todos nós, meu querido, minha querida, segundo a palavra de Deus, é impossível a gente viver sem pecado. É impossível, porque nós estamos carregando um corpo chamado corruptível. Enquanto tiver esse corpo corruptível, olha, a gente pode lutar o máximo contra o pecado. Mas nós estamos carregando um corpo de corruptível, um corpo aqui, ó, de carne. Então nós vamos estar numa batalha constante. Quando esse corpo se revestir da incorruptibilidade, aí sim, com a volta de Cristo, quando nós formos transformados, aí nós nunca mais iremos ter problema nenhum com o pecado. Nós não vamos pecar nunca mais. Mas só que nós somos salvos é por esse sacrifício que foi feito. Jesus derramando o sangue dele para nos salvar. Então todo aquele hoje que exerce fé em Jesus tem a vida eterna. É salvo. Né? Não quer dizer que essa pessoa nunca mais vai pecar. Porque é impossível. É impossível, porque nós pecamos até no pensamento. Nós pecamos até... É uma coisa que está na carne da gente. Até no pensamento a gente peca. Né? Se a gente ficar com raiva de alguém, com ódio, a pessoa pisou no nosso corpo, pronto, já pecamos. Né? Então, você mentiu, já pecou. E a gente mente, todo ser humano, por mais que você não queira mentir, se a gente lê na Bíblia, quantos apóstolos, quantos discípulos, quantos servos de Deus mentiram, né? Até Pedro mesmo, Jesus quando falou que o galo ia, né? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, mentiu também. E Pedro andava com Jesus, Pedro viu os milagres de Jesus, mas quando Jesus foi preso, olha lá, aquele lá anda com ele, ó, aquele lá, Pedro, eu não, eu nem conheço, quer dizer, mentiu.
Então, quer dizer, o Pedro estava na presença o tempo todo de Jesus e mentiu. Por quê? Porque o ser humano mente, o ser humano está falho, é sujeito. Na hora que tem um problema, alguma coisa para se livrar, o cara pai mente. Porque já é a natureza do pecado. Às vezes a pessoa não quer nem cometer, mas a pessoa quando vê já fez, já cometeu. Então, quer dizer, nós seres humanos somos pecadores. Pecadores que precisamos do Messias. Precisamos crer no sacrifício dele feito uma vez por todas. Isso é graça. Isso é a graça, é um favor recebido que nós não merecemos, de graça. Deus nos deu gratuitamente a salvação por nosso amado Salvador. Isso é algo glorioso, meu querido e minha querida. Quando nós entendemos o Evangelho de Cristo, essa simplicidade que é o Evangelho, olha, ninguém mais, não existe o ser humano abandonar uma fé no Messias, não existe, não tem como. Se a pessoa entender, se ela tiver um entendimento do que é esse plano de Deus para a salvação, o plano do Pai para a salvação de toda a humanidade, quem entende isso jamais abandona a fé no Messias, jamais. Porque você não precisa ser religioso, você não precisa estar dentro de uma religião criada por homens, você não precisa, você precisa crer. Você crê no Messias, adorar Ele. Quando você tem outros irmãos que creem no Messias também, você se reúne, você fala, compartilha, fala da palavra, canta louvores, se reúne, ora junto. Isso é uma maravilha. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse o Messias, aí estou eu no meio deles. Né? O Espírito Santo se faz presente, nosso meio, se manifesta em nosso meio. Isso é real, isso é verdadeiro. E essa presença do Espírito em nós não é a criação da mente humana, como muitos querem dizer por aí, né? A gente depara com pessoas que por eles não terem a fé ainda, por eles não terem a fé no Messias, eles querem justificar a sua incredulidade. E não tem como, né, meu querido? Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que não crê, infelizmente, ainda não tem a vida eterna. Então é importante que nós venhamos pregar o Evangelho do jeito que eu estou pregando aqui, de uma forma simples, fácil de entender. Eu não estou usando palavras complexas, palavras eruditas, palavras de difícil entendimento. Não, eu estou usando palavras simples para que você venha entender. Venha entender o que é o Evangelho. Exerça fé em Jesus Cristo, no Messias, e você terá a vida eterna. Seja Yahushua ou Yeshua, no Messias, no Filho do Altíssimo que veio esse mundo, em carne, derramou o sangue dele, mas ao 3º dia ressuscitou. E ele está vivo intercedendo por nós hoje aqui na terra. Ele está intercedendo por nós hoje, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. A todo aquele que crê. Isso é real, meu querido. Isso é verdadeiro. A pessoa fala com os ateus, é verdadeiro. Para os incrédulos, é verdadeiro. Isso é real. Tá? Que o Pai Celestial possa falar melhor no teu coração, meu querido. Minha querida.